Nós saudamos a todos com a paz do Senhor A Jesus. paz do Senhor. A paz do Paz do Senhor. Senhor. Glória a Glória a Deus. Jesus. Meus queridos, estamos aqui para mais um episódio, O Chamado do Servo. E vamos refletir aqui hoje a experiência de um homem que a palavra descreve a respeito dele algumas características. Primeiro, ele era coxo, não podia andar por si só. Segundo, mendigava do lado de fora do templo, à porta do templo. As pessoas o colocavam ali para que ele pedisse esmola. E, por vários motivos, inclusive historicamente por preconceitos religiosos, etc., ele também não podia entrar no templo, por vários motivos. Mas ele estava ali do lado de fora e Deus olhou para aquele homem. Glória a Deus por isso. Isso eu creio que é o fundamental para nós aqui. Glória a Jesus. É entendermos que Deus não faz acepção de pessoas. Às vezes a pessoa está ali mendigando, não pode andar, cheio de limitações, excluído da sociedade, mas aos olhos de Deus ele é muito importante. E esse homem, aos olhos de Deus, ele foi muito importante. Vamos ler aqui um texto que está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 6, que diz assim: E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Então, Glória a Jesus. ele viu passar os discípulos, e os discípulos disseram: não temos valores materiais, mas nós temos um valor excelente. Nós temos o Senhor Jesus. Glória a Deus. E Jesus, em nome dele, você pode muito mais do que você imagina. Não Glória a só Deus. entrar no céu, mas nós temos na nossa igreja muitos que tiveram experiência semelhante ao do coxo, né? Que milagres maravilhosos Deus operou, milagres excelentes de cura, de operação de maravilhas, né? De cegos que viram, de mudos que falaram e de curas extraordinárias. Tudo isso Deus tem feito no nosso meio também, mas Ele não faz isso para propaganda, mas Ele faz isso para que a própria pessoa saiba que Ele é o Todo-Poderoso. E esse Glória a coxo Jesus. provou e experimentou ali esse milagre de Deus na sua vida. E é o que nós vamos aprender aqui nessa tarde, um pouco da sua história, começando agora com o pastor Lúcio, né, que vai descrever um pouco para nós da sua experiência. O livro de Atos dos Apóstolos apresenta as operações do Espírito Santo na igreja primitiva. E antes de falarmos sobre o coxo, a sua cura, nós gostaríamos de apontar que no primeiro capítulo de Atos, Jesus faz uma promessa para os discípulos, que eles deviam ficar em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder e seriam testemunhas em Jerusalém, na Judéia e Samaria e também nos confins da terra. No capítulo 2, o cumprimento da promessa. No dia de Pentecostes, Deus derramou o Espírito Santo e batizou a igreja, e a igreja estava assim agora capacitada a levar a palavra, o evangelho, para todos os povos. E o capítulo 3 começa, então, a operação maravilhosa dessa promessa do Senhor sobre a vida dos apóstolos. Cumpriu-se ali aquilo que era aguardado por muitos naquela época. O capítulo 3 de Atos dos Apóstolos é o início das operações gloriosas do Espírito Santo. É o primeiro sinal. Eu vou ler aqui para não perder o detalhe, para facilitar os nossos companheiros que vão depois falar sobre o assunto, porque é muito rico observar. Lembrando que Lucas era um médico, como nosso pastor aqui, o médico, e parece que era ortopedista, porque ele tratou do assunto do coxo. Diz assim a palavra de Deus: E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora nona.
E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João, que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós, corpo. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E tomando pela mão, levantou, e logo seus pés e artelhos se firmaram. E saltando, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Foi um fato extraordinário. Na sequência aqui, e todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conheciam, pois ele era o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de paz e assombro pelo que aconteceu. E apegando-se o coxo, olha os detalhes, que fora curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito junto com eles para o alpendre chamado de Salomão. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: homens israelitas, por que maravilhais disso? Por que olhais para nós, como se por nós fosse o próprio poder ou santidade fizesse essas coisas? E no capítulo 4, nós vamos ver que eles lançaram a mão deles e se colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, que não ouviram as palavras, creram. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número quase 5.000 homens. Então, vendo eles a ousadia de Pedro e João, informados que eram homens sem letra, indultos, maravilharam-se e reconheceram que eles tinham estado com Jesus. E vendo estar com ele o homem que fora curado, nada tinham a dizer ao contrário. Porque o coxo tinha sido curado, depois voltou para o retorno e Lucas viu que ele estava curado realmente. Confirmou, porque ele estava junto com os discípulos. Agora, eles foram presos, foram ameaçados, mas eles disseram, não, ameaçaram para não falar mais. Aceitaram porque eles iam espancar os discípulos, mas quando o povo que tinha visto o coxo andando lá junto com eles, eles começaram a glorificar o Senhor. Como é que nós vamos entrar numa dessa? Se o homem está andando, está glorificando o Senhor. Então, eles aceitaram e, naquela hora, os discípulos foram soltos e eles oraram e, naquele momento, o chão tremeu. Glória a Jesus. Então, esse é o histórico maravilhoso desse primeiro milagre, cheio de detalhes, para começar ali o batismo com o Espírito Santo que veio sobre a igreja em Pentecostes. Mas, pastor Lúcio, eu queria destacar, junto com os companheiros e com o nosso ouvinte, o poder do nome de Jesus. Jesus, no seu ministério, ele começou a ensinar o valor do nome dele. Então, para a salvação. Então, por exemplo, todo aquele que confessar o meu nome diante dos homens, eu também confessarei o seu nome diante do meu Pai e dos anjos que estão no céu. Glória a Deus. Então, Jesus mostrou o valor dele, do nome dele, para a salvação. Jesus mostrou o valor do nome dele na oração. Tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos concederá. Jesus depois, até em Marcos 16, ele falou uma coisa interessante. Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, né, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome. Então, Jesus ensinou para os discípulos o valor do nome dele. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei entre eles. Glória a Jesus. E os discípulos aprenderam o valor do nome de Jesus. E Pedro e João, ali na experiência do coxo, eles já aplicaram o valor do nome de Jesus. Assim, não temos prata nem ouro, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. Então, o poder de Jesus para curar aquele homem pela fé no nome de Jesus,
E depois, quando a multidão se acercou de Pedro, João e do coxo, né? E aí Pedro até falou assim: olha, por que olhais para nós? Nós não fizemos nada. Foi pela fé no seu nome, ou seja, no nome de Jesus, que o fortaleceu a este que vós vedes e conheceis. Então foi pela fé no nome de Jesus. E Pedro, mais adiante, ele fala assim: e em nenhum outro há salvação, porque também, né, debaixo do céu, nenhum outro nome há pelo qual devamos ser salvos, senão, né, naturalmente, pelo nome de Jesus. Então, Jesus ensinou o valor do nome dele, o poder do nome dele, e os discípulos aprenderam isso. A igreja primitiva viveu isso, né? Então a palavra fala: trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. A igreja primitiva trabalhou pelo nome de Jesus, né? Retens o meu nome, né? Em meio às lutas à prova, retens o meu nome, não negaste o meu nome, não negaste o meu nome. E até no Velho Testamento, eu me lembro até de Davi, quando enfrentou Golias, né? E ele falou assim: tu vens a mim com espada, com lança, né? Com escudo, com tudo mais, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Então, eu quero dizer para os nossos ouvintes o seguinte: o poder do nome de Jesus. Então, o valor do nome de Jesus. Então, Jesus, né, por Jesus que nós somos salvos, em nome de Jesus que todas as bênçãos de Deus elas são operadas. Então, Glória a eu Deus. queria destacar aqui, né, exatamente o poder do nome de Jesus, o valor do nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E a fé entrou no coração daquele homem. Não temos prata e nem ouro, não temos coisa material para te dar. Nós temos a fé no nome de Jesus. Levanta-te e anda. E ajudaram, e ele, né, firmou os artelhos, os pés, e entrou saltando, glorificando a Deus. Isso é muito extraordinário, pastor Elcio, que você está falando, porque a experiência, né, daquele coxo ali, ele traz um teor profético muito grande. Então, o valor do nome de Jesus é uma expressão profética extraordinária, né? Glória a Maravilhosa. Jesus. Então, a cura do coxo, ela tem um significado profético enorme, né? Então, por exemplo, foi o primeiro sinal de cura maravilhosa que aconteceu depois do Pentecostes. E a figura desse coxo aí, ele representa o homem pecador, o homem necessitado, carente da graça de Deus, que não conhece o projeto de Deus, né? E essa porta, né, dentro da palavra de Deus, a porta é Jesus, A certo? porta formosa, A né? porta formosa, E a isso. porta é Jesus. Mas o homem, ele só entra pela porta quando Jesus se revela a ele. Se Jesus não se revelar, não tem salvação, né? Então, quando Jesus se revela a ele, ele entra pela porta, né? E isso não acontece por ajuda humana. Não é um homem que vai fazer com que o outro possa entrar pela porta e alcançar a salvação. Pastor Evaldo, dentro dessa fala, o que o pastor Elcio mencionou aqui, eles disseram assim: não é por nós, pela nossa santidade, né? Pelos nossos recursos, ainda que espirituais, está vendo? Não Exatamente. é, mas é pelo nome Pelo nome. e pela fé que o coxo teve no nome de Jesus. Então, o homem aqui, é muito importante a gente entender isso, que o homem não entra. Exatamente. O homem não pode fazer nada. O Exatamente. que nós podemos fazer é crer no nome de Jesus, porque ele fez em nós e nós cremos que ele pode fazer em qualquer um que crer, né? Isso Nós, mesmo. na verdade, somos instrumentos para transmitir a palavra de fé. Apenas transmitir. Mas quem realiza o milagre Glória a é o Senhor Jesus. Amém. Até mesmo porque a palavra diz, né, que Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens. Então é pela palavra dele, através dele, pela ação dele, que o homem então vai alcançar a salvação. E Pedro e João, quando eles dizem para ele ali, olha, nós não temos prata nem ouro,
mas o que temos, isso te damos, né? Olha, a prata é a redenção. Então, é a salvação em Jesus. Então, a salvação é por Jesus e através de Jesus, né? Então, não temos prata. Ele disse assim, não temos ouro também. O ouro representa dentro da palavra de Deus o poder de Deus. E o poder de Deus pertence a Ele. Ele é quem tem todo o poder para transformar o coração do homem. Olha, mas se Pedro e João não tinham prata, não tinham ouro, o que eles tinham então? Eles tinham exatamente aquilo que já foi falado. A fé. Eles tinham a fé. Então, em nome do Senhor Jesus, o que temos, isso te damos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta-te e anda. Mas que fé que eles tinham? Eles tinham a fé salvadora, a fé redentora, né? A fé que transforma o homem, que muda o coração do homem. É interessante também o seguinte, que quando eles dizem isso, eles estavam testemunhando dessa fé. E a palavra, em 1 João 5,10, diz assim, quem crê em Jesus Cristo tem o testemunho. Então, quando eles dizem o que temos e te damos, eles estavam testemunhando dessa fé redentora que faz toda a diferença na vida do homem. Mas nós temos aqui também alguns pontos importantes proféticos que nós precisamos destacar. Por exemplo, ele estava à porta. Quem está à porta, ele ouve alguma coisa, ele ouve algum barulho, né? Ele vê as pessoas entrando e saindo. Então, o que é isso? Ele vê as pessoas tendo as suas próprias experiências, né? Mas ele mesmo não entra pela porta, ele não se decide, né? Ele não descobre o mistério em Jesus, que é a porta. Outra coisa, ele pedia esmolas, esperando receber a ajuda de alguém, né? Então, o que é isso? É o homem totalmente dependente da ajuda de outro homem. E nós frisamos aqui que isso não traz transformação na vida do homem. Isso é o evangelho social, né? Há muitos que estão vivendo o evangelho social. O que é o evangelho social? O evangelho social ele disponibiliza para o homem os recursos para essa vida, né? Então é ajuda material, às vezes o recurso financeiro, mas isso resolve o problema do homem de forma temporária, né? Passa alguns dias, alguns meses e o problema está lá de novo. Mas a palavra de Jesus, ela é eterna, porque só Jesus tem as palavras da vida eterna. Então, a palavra que Jesus dá, ela transforma o homem para todo sempre, não é isso? Outra coisa muito importante, tomando-o pela mão direita. Então, quando o homem aceita o projeto de Deus, quando o homem ele tem uma experiência, ele tem o apoio da igreja, ele é acolhido, ele tem uma assistência, ele passa a fazer parte de uma família espiritual que o acolhe, não é? Ele passa a ser um membro, não é, do corpo de Cristo. Então, tomando pela mão direita, a mão direita que é o firmar, é o acolher, é dar amparo, né? Então, aquele que tem uma experiência com o Senhor Jesus, ele alcança esse benefício na presença do Senhor. Outra coisa muito interessante, andou e entrou com eles no templo. Isso é o processo da salvação. Isso representa o processo da salvação. Olha que coisa extraordinária, pastor Elcio. Ele era um coxo, estava à porta, até então inerte, não é? Até então sem condições de se locomover. Mas o que acontece quando Jesus salva o homem? Jesus muda o homem de lugar. Jesus tira o homem da posição em que ele está e o coloca numa outra posição. Então agora, aquele que estava à porta, agora ele entrou, ele andou, não é? Ele mudou totalmente a sua posição, a sua estrutura, porque a palavra de Jesus, a palavra da salvação, transforma o coração do homem. E Ou, por fim, não é? pode completar, né? E por fim, todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Porque a salvação, pastor Lúcio, a salvação é um testemunho público Glória a Deus. da transformação que Jesus faz na vida do homem. É por isso que as pessoas, quando são alcançadas pelo Senhor, né, isso é um sinal, né, é um testemunho público. As pessoas dizem, olha, mas a postura dele agora está diferente. O seu linguajar, o seu falar agora está diferente. É porque é um testemunho público da ação não de homens, da ação não de um evangelho social para essa vida, mas da ação de uma palavra eterna que só Jesus tem para transformar o coração do homem. A escolha do primeiro milagre sendo coxo, ela além de ser, ela é profética, porque ela mostra a situação de Israel.
Então, na verdade, quando ele levanta e anda, junto com ele, levantaram mais 5.000 homens. Glória a Deus. Aquele Isso foi um mesmo. sinal extraordinário. Antes de Pentecostes, 120, em Pentecostes, 3.000, e agora na Porta Formosa, 5.000. mais 5.000, e não parou. Porque aí desencadeou, tirou o homem do coxo que estava mendigando, povo mendigando, vivendo ainda sobre a sombra da lei, agora podia viver a graça. Glória Podia a Deus. entrar, podia louvar, entrar e sair, pregar, falar, testemunhar, e o chão tremer. Ou seja, foi uma revolução. A escolha do primeiro milagre, ela é extraordinária. Podemos até depois colocar um tema para estudar o coxo andando, como Israel, qual a figura com Israel. Mas é outro assunto. Mas eu queria destacar dois aspectos rapidamente. Um dia desse eu ouvi o pastor Gilson dar uma palavra sobre o seguinte: a maior caridade que nós fazemos para qualquer pessoa é falar para ela de Jesus. Quando nós damos uma esmola, ajudamos alguém de alguma maneira, isso é positivo, tudo tal, mas como o pastor Evaldo falou, é uma ajuda temporária. Verdade. Mas quando nós falamos de Jesus para a pessoa e ele crê, então é para a vida eterna. Então é o maior benefício. Então, você quer ajudar alguém, fale de Jesus para ele. A segunda coisa que me chamou a atenção é o seguinte: tinha a porta chamada Formosa. A porta é Jesus. Ela tipifica Jesus. O coxo era levado até na porta e não entrava. Quando Deus operou o milagre, ele entrou, com Pedro e João saltando, louvando, glorificando a Deus. Lá dentro, a palavra fala que todos se ajuntaram a ele no alpendre de Salomão. Glória a Deus. Salomão, na Bíblia, é a figura do Espírito Santo. Então, quando o homem passa pela porta, ele cai no alpendre de Salomão. Ou seja, é o lugar onde o Espírito Santo está presente, está operando. Então, você, meu amigo, né, a primeira coisa que você precisa fazer é aceitar Jesus, entrar pela porta. E a partir daí, você vai estar no alpendre de Salomão, né, que na tipologia bíblica é o Espírito Santo. Então, é o lugar onde o Espírito Santo opera, na igreja. Deus vai operar na sua vida. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória a Jesus. Bom, parece que nosso tempo finalizou ali também. É um assunto também muito rico, muito vasto. São experiências notórias e maravilhosas. Mas a experiência de qualquer salvo é assim, é maravilhosa, né? Porque o valor, quem sabe, é quem viu como era antes e como é hoje. Então, por certo, a sua experiência para você é maior do que a do coxo, né? Apesar da experiência do coxo ter sido maravilhosa. E você que ainda não tem uma experiência, busque, né? Peça, dê ouvidos à palavra do Senhor. Dê uma oportunidade. O Senhor Jesus também quer transformar a sua vida. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nós Amém. despedimos a todos, pastores aqui à mesa, né? Com a paz do Senhor Jesus. A paz do Paz do Senhor. Senhor. Amém. E você que nos acompanha, nós te aguardamos no próximo episódio. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Jesus.